Fala, torcida tricolor. Após a derrota de virada pro Vasco no último jogo, o Fluminense já está preparado para enfrentar o Atlético Mineiro nesse sábado. E o técnico Zubeldia vem com mudanças no time? Bora ver. Mas antes já se inscreva no canal porque eu quero chegar a 1000 inscritos e isso ajuda o canal a crescer. Deixe seu like também, porque só aqui você acompanha notícias diárias do Fluminense. Vamos para a notícia. Já o Fluminense tem pela frente o Atlético Mineiro neste sábado no Maracanã. O tricolor chega para o jogo tentando dar a volta por cima após a derrota no Clássico. A expectativa para a partida é pela volta do zagueiro Freitas, que desfalcou o time contra o Vasco por conta de um corte na cabeça. Vai para longe, tem a altitude ali também da Bolívia e tem Venezuela. E depois a Argentina, rapidinho. É um grupo que, em termos de tradição, é um grupo fácil. Mas ele tem muita armadilha, que é a viagem para La Paz, né, o jogo em La Paz, na altitude. Os times, ainda é muito cedo para a gente entender em que nível estão os times bolivianos, o quanto eles evoluíram ou não. A temporada na Bolívia, acho que ela nem começou ou está para começar. Sempre começa depois dos campeonatos dos outros países da América do Sul. Então, seguramente, o Bolívar vai jogar a Libertadores contra o Fluminense num estágio de ritmo de jogo inferior ao próprio Fluminense. Mas o Bolívar, costumeiramente, é o mais competitivo time do futebol boliviano, além da altitude de La Paz. O La Guaira, o problema é o deslocamento, né? O time está em segundo lugar no campeonato venezuelano, mas não é um time tecnicamente que inspira muito perigo, mas a viagem para a Venezuela costuma ser uma viagem desgastante. O lado bom dos deslocamentos atualmente é que os times vão tudo de fretado, né? Antigamente, no tempo que nós três éramos repórteres, os times iam de voo de carreira. E aí, para chegar na Venezuela, para chegar na Bolívia, era mais difícil. Hoje, de fretado, é mais fácil. Então, o La Guaira tem essa questãozinha da viagem. E o Rivadavia, que é um time pequeno da Argentina, mas que ganhou a Copa da Argentina, está em primeiro lugar no seu grupo agora, faz uma boa campanha. O técnico do Rivadavia é o Alfredo Berti. Berti era jogador do Newell's Old Boys, que perdeu a final para o São Paulo em 92. Ele era atleta do Marcelo Bielsa, ele é discípulo do Bielsa. O Rivadavia é um time que tem um bielcista no comando, tem o Sebastián Villa, que jogou no Boca, tem o Alex Arce, que jogou na LDU. É um time que vem jogando bem. Então, em termos de nomes, é um grupo que não inspira medo, mas tem armadilhas que o Flu do Zubeldia tem que ficar bem ligado. Mas o Fluminense é o melhor time do grupo. Pois Zupac não, Kifuri, tem isso, né? O Fluminense é o principal time desse grupo aqui, apesar de ter de viajar muito, a ideia é que passe em primeiro. Na parte técnica, como disse o Gustavo, eu não acho que a exigência seja muito alta e o Fluminense se encontre com mais problemas do que a gente imagina. Nesse caso, a comissão técnica chefiada pelo Zubeldia tem experiência de Libertadores, tem experiência de adversários sul-americanos. O Zubeldia é um técnico precoce, embora ele já tenha uma quantidade de milhas percorridas no continente sul-americano como técnico gigantesca, porque a carreira dele como treinador começou muito cedo, por um problema no joelho quando ele jogava. E aí é um técnico, em termos de idade, jovem, mas em termos de experiência, ele é como aqueles grandes boleiros do passado que já estiveram em todos os lugares e conhecem muita gente. Isso pode ajudar o Fluminense no planejamento, pode ajudar o Fluminense a se preparar melhor, mas fundamentalmente, é claro, o que importa é a quantidade de futebol que o Fluminense vai jogar. E, estamos falando no dia seguinte a uma derrota num clássico, essas coisas acontecem, o Campeonato Brasileiro é difícil, mas o Fluminense até agora, nesse ano de 2026, deu boas sensações ao seu torcedor e eu acho que esse grupo confirma boas sensações em relação ao que vai ser a Copa Libertadores. Ontem, vocês me obrigaram a fazer um ranking aqui e eu disse que não entendia que o Fluminense tinha grandes chances de ganhar a Copa Libertadores. E é o que eu penso. Não significa dizer que o Fluminense não possa surpreender. O Fluminense pode surpreender em 2026. Segura o grupo D, que é o grupo da morte, junto com o grupo do Mirassol. Vamos para o grupo do Corinthians. Eu quero mostrar para vocês o grupo... Dos marmanjos, dos mais velhos, dos profissionais, definidos os grupos da competição em 2026. Vamos a eles. Como vocês querem fazer? Eu falo todos... Vamos grupo por grupo? Então vamos. Depois, se quiser dividir a tela, Vitorino, fique à vontade. Grupo A, segundo o Júlio, o Flamengo não deu sorte. Pega o Estudiantes, time que já foi 4 vezes campeão da América. E que levou o Flamengo aos pênaltis nas quartas de final do ano passado. O ex-time do Domingues, Sim, certo? Isso.
Cusco, do Peru. 3.400 metros de altitude. E o Independiente Medellín, da Colômbia. Camisa importante, mas que não está bem no Campeonato Colombiano. Para mim, não tem problema para se classificar o Flamengo. Mas, novamente, pode ser o segundo do grupo, o que atrapalha depois no mata-mata. Um grupo cansativo, digamos. Cansativo. Grupo B. Esse é o grupo mais fraco da competição. Nacional, Universitário, todo mundo queria pegar o Coquinho Bonito do Chile, deu sorte o Nacional nessa. E o Tolima, da Colômbia. O Mirassol poderia ter caído aí. A gente vai ver mais pra frente como o Mirassol caiu no grupo bem mais difícil. Se tivesse caído aí, dava pra sonhar com classificação. No grupo C, Fluminense contra a altitude e também o bom futebol do Bolívar, que tem dado trabalho na Libertadores, Laguaira, né, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia. Rivadavia da Argentina. Esse grupo parece fácil, não é. Tá? O Bolívar tem um bom time, como você já citou, sempre chegando em mata-matas, dando trabalho. E o Independiente Rivadavia, que foi o campeão da Copa da Argentina no ano passado, de forma muito surpreendente, ele é o líder atual de um dos grupos do Apertura Argentino, a segunda melhor campanha, na frente de River, de Racing e tal. Não vi o Rivadavia jogar esse ano, mas a pontuação tá lá. Então, não é um grupo tão molezinha para o Fluminense, não. Grupo D. Esse é o grupo da morte. Já fizeram final de Libertadores, Boca Juniors e Cruzeiro, acompanhados de duas equipes que já foram vice-campeãs da Libertadores, Universidade Católica, time gigantesco do Chile, e talvez o maior time do Equador, o Barcelona de Guayaquil. Ali discutível, né, com a LDU. Mas sim, é um dos gigantes acabou de sempre se dar bem contra brasileiros. A gente acabou de ver eliminar o Botafogo da pré-Libertadores. O Cruzeiro, no momento dele hoje, o Cruzeiro não passa desse grupo. Agora, vai chegar o Arthur Jorge, talvez as coisas mudem, mas é o grupo da morte, o grupo mais difícil de um time brasileiro. Grupo E, toda a tradição do Peñarol, que não vive um grande momento, era cabeça de chave, Independiente de Santa Fé, também, da Colômbia. Campeão do Apertura colombiano, mas está em 12º nesse campeonato. E Platense. O Platense é o time surpresa, pequenininho, que foi campeão do Apertura argentino no ano passado, que são grupos, e aí depois oitavas, quartas, semi e final em tudo em jogos únicos. Ganhou do Racing, ganhou do River nos pênaltis, ganhou do São Lourenço, foi campeão em cima do Huracan. Campanha incrível, uma coisa maravilhosa, linda. Mas o Platense é um time desse tamanhinho. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem aí viagens tranquilas, direto para Bogotá, direto para Montevidéu, direto para Buenos Aires. O Corinthians pode muito bem aproveitar esse grupo para fazer 16, 18 pontos, dar uma de Palmeiras e depois decidir tudo em Itaquera. Como eu acho que o Corinthians tem que encarar essa fase da Libertadores. Para mim é um grupo muito fácil, igual o próximo, o do Palmeiras. O Palmeiras, muita gente diz que costuma dar sorte, né, no sorteio. São sempre os mesmos times. Impressionante, lá vai de novo pegar Cerro Porteño, Sporting Cristal do Peru e o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Júnior o mais forte aí, Júlio? Porque o Júnior é o campeão do Clausura, né? O Santa Fé foi campeão do Apertura, o Júnior foi campeão agora no fim do ano. Tá melhor, tá no G8 do colombiano. Cerro Porteño também campeão paraguaio, atual vice-líder. O Sporting Cristal é um time grande. Claro que é o mais fraco desse grupo. O Palmeiras vai passar aí daquele jeito do Palmeiras. Mas deve pegar estádios lotados, né? Quando fizer os jogos fora de casa. Sim. Né? Times grandes, todos eles. Aí no grupo G, o grupo do Mirassol, que vai ter que encarar a LDU e o Lanús, que acabou de ser campeão da Recopa em cima do Flamengo. E tem também o Always Red da Bolívia. Que é o campeão boliviano. Always Red é de La Paz. Que joga em El Alto. El Alto. Joga em 4.100 metros. É o time do presidente da federação. Pior ainda. Muito difícil para o Mirassol. E essa logística toda que um clube não está acostumado a fazer, né? Ir para Quito, ir para La Paz, ir para Argentina pegar o Lanús. Eu acho que se o Mirassol ficar em terceiro aí, beliscar uma Sul-Americana, já estaria de bom tamanho. Tem que tomar cuidado para esse grupo, essa aventura na Libertadores não significar um desastre no Campeonato Brasileiro. Que coisa, né? E no grupo H não tem nenhum campeão. Independiente Del Valle, Libertad do Paraguai. O Independiente Del Valle foi finalista em 2016, diante do Atlético de Medellín. Se ele não foi, a gente não tem nenhum finalista, mas eu acho que ele foi campeão finalista. 2 vezes, né, da Sul-Americana. E Rosário Central. Que era o time do grupo do pote 3 que ninguém queria pegar, e aí acabou caindo num grupo que não é de times brasileiros. E esse Central, a Universidade Central da Venezuela, que é o mais fraco. Rosário Central é o time do Di Maria. Um time pra gente ficar de olho aí no campeonato. Interessante. Pra mim, Palmeiras e Corinthians se deram muito bem.
o Flamengo médio, o Fluminense médio, parece fácil, mas não é. E o Cruzeiro e o Mirassol, acho que deram azar no sorteio, o que não quer dizer que serão eliminados. Fala, torcida tricolor. Antes de iniciar aqui com a próxima notícia, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e só aqui você acompanha notícias diárias do Fluminense. Vamos para a notícia. Castilho joga? Zubeldia tem dúvida no Fluminense contra o Atlético Mineiro. Veja a provável escalação. O Fluminense joga em casa, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro no sábado, a partir das 6h30 da noite. A partida será válida pela 8ª rodada do Brasileiro. Em busca da recuperação após a derrota de virada por 3-2 sofrida para o Vasco, o tricolor pode ter mudanças para a partida. O técnico Luiz Zubeldia ainda tem dúvidas em mais de um setor. A grande atração pode ser Rodrigo Castilho, contratação mais cara da história do Fluminense. O argentino, que ingressou ao longo dos últimos 3 jogos, tem chance de estrear como titular. O camisa 19 pode ficar com a vaga de John Kennedy, que saiu lesionado no clássico contra o Vasco, flagrado com dificuldades para caminhar e corre risco de virar desfalque. Caso o Beldia opte por um time mais leve, Kevin Serna é a alternativa. Segundo o site Explosão Tricolor, o comandante também pode realizar alterações nas laterais, visando dar mais fôlego ao time. Sendo assim, Guga e Arana podem aparecer como titular, na vaga de Samuel Xavier e René. Já o miolo da zaga, Freite, desfalque contra o Vasco após levar 8 pontos por conta de um corte na cabeça, deve seguir fora. Com Milan correndo por fora, a dupla tende a ser mais uma vez Ignacy e James. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Deixe o seu like também.